estamos aqui para falar sobre o transtorno espectro autista e estamos com a presença da Bianca Menegatti para falar sobre a vivência dela dentro do espectro. Então, Bibi, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi esse processo da sua descoberta e como você se sentiu em relação a isso. Foi durante meu tratamento de terapia por causa dos sintomas de depressão e ansiedade. Eu fiz muitos anos de terapia até que minha psicóloga ela chegou com essa teoria que talvez pudesse ser aplicada, então eu concordei com ela em fazer os testes para descobrir se eu me encaixava dentro do TEA ou não. Nesses testes existem 3 níveis de TEA que são baseados no nível de suporte que a pessoa precisa. Esse processo ele é meio demorado, porque você tem que fazer vários testes cognitivos de percepção, lógica, várias coisas. E depois disso eu ainda tive que entregar uns formulários para pessoas próximas me marcarem sobre como elas me percebem. Eu me encaixo no nível 1, que é o mais leve, e na verdade essa experiência foi um grande alívio para mim, porque era muito sofrido viver e não entender porque eu sentia as coisas da maneira que eu sentia. E eu percebia que eu não era exatamente como todas as outras pessoas. Muitas coisas simples eram mais difíceis para mim. E depois dessa descoberta eu achei maneiras mais fáceis de lidar com isso e eu vivo bem melhor agora. Quais os padrões de comportamento que você acha que mais encaixam com você? Quando eu era criança eu tinha muito mais padrões de movimentação repetitiva, que são as estereotipias. Hoje em dia o que eu mais percebo é sensibilidade à luz, a som e principalmente a textura. Por exemplo, uma coisa que eu tive na minha infância, eu carrego até hoje, é meu ódio por meias. A costura das meias no meu pé me incomoda demais. Hoje em dia eu lido com isso muito melhor do que quando eu era criança. Essa questão do movimento repetitivo, quando eu me animo muito, eu ainda tenho mania de chacoalhar um pouco as mãos. E a sensibilidade a som e a luz, ela tem uma quantidade que eu suporto, o problema é o período de tempo. Chega um momento que eu não consigo mais entender o que está acontecendo ao meu redor realmente, porque são muitas informações ao mesmo tempo. Textura de alimentos também é uma coisa complicada para mim, que eu já trabalhei bastante, mas por exemplo, até hoje eu não suporto comer tomates, porque eu acho a textura deles péssima, assim. Algumas coisas que eram mais marcantes na minha primeira infância eram roupas, assim, por exemplo, na primeira apresentação de balé que eu fiz junto com ela, inclusive, o nosso figurino tinha uma manga, que era bufante, assim, com um elástico. E aquilo me incomodava tanto que toda vez que eu vestia eu chorava. Esses incômodos sensoriais são o que eu mais sinto. Além de estresse com modificações na rotina, mas isso eu lido melhor porque eu tento me flexibilizar dentro do possível. Qual o tratamento que você acha que é mais indicado para quem tem autismo? Eu acho que varia muito o acompanhamento necessário dependendo do grau de autismo apresentado na pessoa. No meu caso, eu acredito que a terapia seja muito efetiva, porque eu ajudo a entender melhor minhas emoções, minhas sensações, como perceber quando eu estou chegando num ponto de estresse muito alto, e eu também aprendo maneiras que podem me ajudar a aliviar essas coisas que pesam tanto para mim. É muito importante você criar uma abertura com as pessoas próximas de você sobre o que você precisa e o que você sente em momentos de crise. Porque isso é muito importante, que às vezes, no momento em que a gente não tá bem, a gente não consegue expressar o que é necessário, às vezes nem mesmo falar. O mais importante é você ter acompanhamento terapêutico e uma rede de apoio. Qual tipo de ambiente você acreditaria que seria o mais benéfico para as pessoas do espectro autista? Eu acredito que seria ter dentro do ambiente comum pelo menos um local um pouco mais isolado, onde as luzes talvez fossem um pouco mais baixas, o som um pouco menor. Talvez ter disponibilidade também de fones de ouvido ou de alguns brinquedos sensoriais para distrair a pessoa, porque isso desestressa bastante. E Bibi, qual a importância das pessoas entenderem sobre o autismo? Às vezes tem muita comunicação que não sai clara entre a gente, porque a gente interpreta as coisas de maneira um pouco diferentes. Além dessa comunicação bem clara, eu acho que é importante as pessoas terem conhecimento de como lidar com autistas em momentos de crise, porque é um momento muito complicado para quem tem autismo, porque às vezes a gente não consegue comunicar o que a gente está sentindo ou o que a gente precisa. A maior dica que eu dou seria não fazer muitas perguntas complexas e sempre tentar fazer perguntas de resposta sim ou não, que às vezes se você não está conseguindo falar, você consegue responder pelo menos com a cabeça. E sempre respeitar o espaço pessoal da pessoa com autismo, porque tem algumas pessoas que no momento de crise gostam de contato físico e companhia e tem outras que preferem e precisam estar sozinhas. Muito obrigada por participar, por dar sua opinião, por contar pra gente a sua experiência. E, de verdade, é muito importante isso. Muito obrigada. E é isso.